Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que a gente possa conhecer a sua história, a sua trajetória e principalmente a sua situação econômica e financeira. E olha que nesses últimos dias a Bolsa tem sofrido fortes turbulências aí, todo esse cenário econômico que a gente está vivendo aí dentro do Brasil e naturalmente também com componentes, né, que vêm de fora do Brasil, fazem com que haja toda essa turbulência e aí são momentos agora de apreensão, né? E a grande dificuldade das pessoas é saber o que fazer nesse momento e nos momentos de turbulência tem que ter muita calma, muita paciência, esperar agora a poeira baixar e ver daí na sequência os próximos acontecimentos. E o fato é que justamente a gente vai ter diversas empresas que são mais penalizadas, que estão mais aportadas por fundos internacionais também que retiram o seu recurso e aí consequentemente essas ações sofrem mais, ações de varejo, ações de construção civil, enfim, diversos setores acabam sendo mais penalizados nesse momento, mas nos momentos de turbulência tem que ter muita calma, muita tranquilidade nessa hora e até frieza para, se for o caso, aumentar a posição para entrar em algumas empresas que vão estar com as suas ações extremamente baratas. E as turbulências, se você pegar historicamente, você vai ver que as turbulências, elas vêm e passam, né? E aí agora só não se sabe qual é a durabilidade de toda essa turbulência. Mas enfim, o momento agora é de muita tranquilidade, né? E aí naturalmente o que a gente faz aqui? A gente procura repassar para vocês todas as informações a respeito das empresas, até para saber como que a empresa está. Então, a questão não é tanto o que está acontecendo com a sua ação, com o valor de sua ação. Claro que interfere muito também dentro da nossa análise aqui, nas informações que nós procuramos repassar, mas principalmente saber como que está a situação da empresa. Porque se a empresa estiver bem, se ela estiver sólida, se ela estiver com uma situação econômica e financeira estabilizada, a turbulência ela vai passar e essas ações elas vão se recuperar com maior velocidade. Então o importante que é conhecer cada empresa, saber como que cada empresa está. E naturalmente que também temos que conhecer um pouquinho da história da empresa, o que tem por trás dessa empresa, de onde ela vem e para onde ela vai. E aqui no canal a gente faz esse trabalho em parceria aqui com os nossos inscritos que nos mandam a sugestão das empresas para que a gente possa fazer todo esse processo de análise. E no caso dessa empresa de hoje, a indicação veio lá do Gregório Júnior. Ô Gregório Júnior, que prazer ter você conosco, seja muito bem-vindo, uma honra poder atender ao seu pedido, à sua sugestão, espero poder corresponder às suas expectativas. Assim como espero corresponder também à expectativa de todo mundo. Basta mandar mensagem aqui ó, no canal Silas Negrafé e manda a sua sugestão também. E aproveita, faça a sua inscrição, dá o like e venha junto conosco nesse processo de construção e de repartição de conhecimentos. E a empresa sugerida pelo Gregório Júnior também é uma empresa na área da construção civil. Trata-se da CR2 Empreendimentos Imobiliários S.A. Naturalmente que no Brasil inteiro aí pouca gente deva conhecer a CR2, até porque ela tem um foco muito no Rio de Janeiro e também em São Paulo. Então ela fica ali nesse eixo Rio-São Paulo, então ela não tem uma penetração nacional, razão pela qual acredito que uma grande maioria das pessoas desconheça a existência da CR2. Mas para quem mora em São Paulo, principalmente no Rio de Janeiro, já deve conhecer um pouquinho a respeito da CR2. E a CR2, então vamos repartir aqui um pouquinho da sua história, saber de onde ela veio, que ela começa lá no ano de 1998, quando Antônio Carlos Guedes Valente, junto com mais alguns sócios, eles montam uma empresa chamada CR2, Administradora de Recursos Limitada. Essa CR2, administradora de recursos, ela era uma gestora de obras, era uma gestora voltada para a construção civil e aí trabalhava muito com a chamada sociedade de participações específicas. E o que é essa sociedade de participações específicas? É quando no lançamento de um empreendimento nós trazemos investidores, trazemos cotistas para participar junto desse empreendimento. E aí, consequentemente, todos entram com recursos, levantam o empreendimento, vendem e todos ganham. Então é uma sociedade para um propósito específico que é aquela obra ali. Então a empresa se especializou durante todo esse período justamente trabalhando com a gestão dessas sociedades de participações específicas. Mas daí, chegando ali nos anos 2000, a construção civil no Brasil começou a se desenvolver, né? Nós tivemos um boom ali da construção civil nos anos 2000. Tanto que daí no ano de 2006,
A CR2, ela faz uma captação de recursos através de um fundo de investimentos e aporta recursos para aproveitar aquele bom momento da construção civil. E já no ano de 2007 também, aí eles já também fazem um IPO, e aí se transformando numa sociedade anônima de capital aberto, capta recursos, entra um monte de recursos para a empresa poder se desenvolver. E a partir daí, então, a empresa passa a se chamar CR2 Empreendimentos Imobiliários, que é a empresa que a gente vai analisar hoje. Então, quando você buscar a data de fundação da CR2, vai aparecer lá 2006, mas na verdade a história ela começa lá em 1998. Então, com esses recursos do IPO, a empresa começa a espalhar obras em diversos lugares, lá em São Paulo e Rio de Janeiro, que é onde é o foco de atuação da empresa. E aí ela vai se desenvolvendo. Só que na sequência, isso olha, em 2007, já em 2008, nós tivemos a crise imobiliária americana, e aí essa crise imobiliária americana ela acabou refletindo também na economia brasileira, principalmente a partir de 2009, quando o setor de construção civil sentiu o baque, né? E aí, ao sentir o baque, o que a CR2 fez? Pisou no freio, diminuiu o número de lançamentos e começou a ficar observando o que iria acontecer dentro do mercado. E aí, como a crise daí na sequência ela se intensificou, a CR2 ela entrou em stand-by. Então, praticamente é uma construtora, uma empresa de empreendimentos imobiliários, que ela ficou adormecida por um bom tempo. E durante todo esse processo que ela ficou adormecida, ela tinha dentro do seu controle acionário o Banco Itaú e o fundo de investimento chamado Esquadra. Na sequência agora em 2020, 2021, o Banco Itaú acabou se desfazendo da sua participação na CR2 e quem acabou entrando dentro da CR2 como um controlador foi um grupo de empresas chamado Totallog. Então hoje o controle da empresa é desse grupo Totallog, também do fundo Esquadra, e ainda permanece como remanescente na sociedade o Antônio Carlos Guedes Valente. Bom, então com a entrada da Totallog, qual que é o objetivo agora? É reativar a construtora, é reativar a empresa para que ela possa crescer. Porém, no momento aí que está com bastante turbulência dentro da economia. Mas mesmo assim, está dentro do planejamento da empresa o lançamento de praticamente 7 empreendimentos no estado do Rio de Janeiro. Mas para que a gente possa saber como que está a CR2 Empreendimentos Imobiliários hoje, trouxe para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 2021 e também o balanço agora de março de 2022. E vamos ver através dos números como que vem sendo o desempenho da empresa. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da CR2 Empreendimentos Imobiliários SA e trouxe para vocês que 2019, 2020, 2021 e também o primeiro trimestre do ano de 2022. E nessa sequência histórica a gente vai poder acompanhar como que vem sendo o desempenho da empresa ao longo desse período. Para que possamos entender o que é a CR2 através dos seus números, começamos aqui pelo ano de 2019. Nesse total de ativo, o total de ativo ele mostra o quê? Quanto de patrimônio que tem dentro da empresa. Bens e direitos que são parte do patrimônio da empresa. 173 milhões no ano de 2019. E desses 173 milhões, aonde que estão dispostos esses valores? Vamos ver aqui um valor maior dentro do realizável a longo prazo. O que é esse realizável a longo prazo? O valor maior aqui são os estoques que a empresa terá para vender na sequência. Investimentos aqui que são participações tem sociedades de propósito específico e o imobilizado que é bem pequeno, R$26 mil, né? Então, móveis, utensílios, computadores, etc. Praticamente a empresa não tem imobilizações. E aí nós temos aqui o capital de giro, R$71 milhões. O que está distribuído da seguinte maneira: em dinheiro, R$61 milhões. Então, quanto que a empresa possui em dinheiro no ano de 2019? R$61 milhões. 2 milhões e 900 em contas a receber e estoques de bens destinados à venda, que são os imóveis destinados à venda, 5 milhões e 426 mil reais apenas. Então, essa aqui era a posição lá em 2019. Indo para 2020, a empresa reduz o seu tamanho aqui para 121 milhões de reais. E desses 121 milhões de reais, diminui aqui o capital de giro, o ativo circulante, que cai para 26 milhões. E o volume de dinheiro em caixa, que era de 61 milhões, reduz, né, fechando agora em 2020 com 17 milhões. Aumenta um pouquinho o contas a receber para 5 milhões e o estoque de bens destinados à venda, os imóveis destinados à venda, cai para 1 milhão 655 mil reais.
Já para 2021, reduz mais ainda o tamanho, 116 milhões e 500 mil. E o capital de giro também reduz aqui para 20 milhões de reais. O volume de dinheiro em caixa, que era de 61, caiu para 17, fecha 2021 com 14 milhões de reais. Diminui também o contas a receber, fechando em 3 milhões 966 mil e 122 mil de bens destinados à venda. Praticamente não tem mais nada para vender no curto prazo. Continua mantendo aqui no realizável a longo prazo estoques destinados à venda, continuam mantendo, ainda aparece lá no balanço da empresa, só que para o longo prazo. Já agora em março de 2022, a empresa reduz mais um pouco o seu tamanho, 114 milhões, reduz mais ainda o capital de giro, 19 milhões de reais. Fechou em 2022, agora em março, com apenas 12 milhões de reais em caixa, dinheiro que está em caixa, banco e aplicação. 4 milhões para receber e praticamente mais nada de estoques de imóveis destinados à venda. Então está aqui, você observa que a empresa praticamente ela está, como a gente já falou anteriormente, num processo aqui de stand-by, né? Está esperando, né? E praticamente não vem acontecendo nada, pelo menos em termos patrimoniais, em termos de investimentos, em termos de ampliação, não está ocorrendo. Pelo contrário até, né? Já no passivo, nós vamos ver o que? As dívidas que a empresa tem de curto prazo, passivo circulante, de longo prazo, passivo não circulante, e o total de endividamento, 15 milhões 812 mil. Então, perto do patrimônio de 173 milhões, a dívida é muito baixa, apenas 9,1%. Então, a empresa praticamente não tem dívida, né, perto do patrimônio que ela tem. Já em 2020, ela fecha com 13 milhões de dívida, que dá 11,4% de representatividade. Até porque, como a empresa ficou menor, a queda da dívida não caiu na mesma proporção da empresa, a razão pela qual o peso da dívida ficou um pouquinho coisa maior. Mas 11% de um patrimônio aqui de 121 milhões também é uma dívida extremamente baixa. Já em 2021, fecha com 16 milhões de dívida, 13,8%. Né? Então, vemos aqui um aumento, mas também a dívida é pequena, perto do patrimônio que a empresa tem. E agora, em 2022, a dívida fecha com 16 milhões 621 mil reais, 14,5%. Então, observa-se que o endividamento também não vem crescendo, a empresa não vem buscando financiamentos de curto ou de longo prazo para injetar na empresa, pelo contrário, a dívida praticamente ela vem se mantendo aqui dentro do mesmo patamar, 15 milhões, 13, 16 milhões de reais. O que se observa, sim, é uma queda no patrimônio líquido da empresa, que é o capital próprio, que era de 157 milhões, cai para 107, cai para 100, cai para 98. Então a empresa ela vem encolhendo a cada exercício, até em função desses prejuízos acumulados que vem aqui já de anteriores, né, e vem se mantendo esses prejuízos acumulados. Já os resultados gerados pela companhia, então por aqui a gente percebe bem, né, como a empresa praticamente está parada. 33 milhões era o faturamento em 2019, e agora em 2020 o faturamento cai para 2 milhões de reais apenas. Então as vendas realizadas pela CR2 totalizaram apenas 2 milhões. Em 2021 as vendas totalizaram 4 milhões 904 mil reais. E agora em 3 meses do ano vendeu só 145 mil reais. Então praticamente as vendas estão também estagnadas aqui, caindo de 2019 para os anos seguintes. E o lucro, o resultado gerado pela companhia, 9 milhões e 900 mil de prejuízo em 2019, 15 milhões de prejuízo em 2020, 6 milhões e 984 mil de prejuízo em 2021 e agora em 2021 um prejuízo de 2 milhões e 343 mil. Então, o faturamento da empresa estagnado, praticamente não está vendendo e os prejuízos aqui, eles vão ocorrendo principalmente em função que mesmo com a empresa parada praticamente, as despesas operacionais, apesar da queda, elas continuam ocorrendo, razão pela qual a empresa vem fechando com prejuízo. Naturalmente, como a gente já falou anteriormente, existe uma expectativa da empresa reativar, né, fazer lançamentos, etc., que a gente vai ter que ver a partir do próximo balanço da empresa para ver se realmente ela está tomando outro caminho ou não. Já que estamos aqui também com os números da empresa, não vou trazer aqui para vocês a questão da liquidez, até porque a liquidez, aonde que ela seria vista? Os recursos da empresa, eles conseguem pagar o que a empresa deve? Conseguem, né? Então, se ela tiver que pagar suas dívidas, ela tem liquidez, não tem problema nenhum. O endividamento é baixo, né? E os índices de rentabilidade também não são apresentados, porque todos eles são negativos, como a gente está observando aqui.
em função desses lucros, dos prejuízos, né, que a empresa vem apresentando ao longo desse período. Mas trago para vocês nesse quadro os valores e os índices relacionados às ações da empresa. Quanto que vale uma ação da CR2? A ação da CR2 hoje está valendo R$ 40,41. Então, patrimonialmente, se pegar todo o patrimônio e for distribuir entre todos os acionistas, caberá a cada ação R$ 40,41. Porém, essas ações hoje elas estão sendo comercializadas por R$ 21,40. Então, algo que vale R$ 40,41 é vendido por R$ 21,40. Portanto, nós temos aí um deságio medido aqui pelo PVP que fechou em 0,53, que nos mostra que as ações da CR2 estão sendo vendidas com deságio de 47%. No lucro por ação não teve, né, prejuízo, então é um prejuízo de R$ 3,10 por ação, baseado no ano de 2021. Consequentemente, a rentabilidade também é negativa, 14,49%. Os acionistas, ao terem as ações da empresa, perderam 14,49%. Dividendos por ação não existe, porque como a empresa vem acumulando prejuízos, não há como se falar em dividendos. E a relação PIL, preço/lucro, que ela mede o quê? Quanto tempo o acionista levará para ter o retorno do seu investimento através dos lucros. Como não tem lucro, não tem tempo de retorno, né? Então, o tempo de retorno, se fosse medir, ele seria extremamente negativo, né? E fechando aqui, também trago para vocês, nesse gráfico aqui, como que vem se comportando o valor das ações da CR2 ao longo dos últimos 5 anos. Então, se pegar no comecinho do gráfico, lá em 2017, as ações eram vendidas a R$ 26,00. E aí, durante o ano de 2017, até sobe um pouquinho, chega ali na faixa de R$ 33,00. Aí, na sequência, entrando em 2018, ela vai acumulando uma série de quedas e volta ali para a faixa de R$ 17,00. E com algumas oscilações, mas ela vai se mantendo ali entre 17, 18, 19 reais. Começando ali no final de 2019, aí ela experimenta ali um período de crescimento chegando a R$ 25 reais e depois ela dispara. Você vai ver ali em 2020 o pico das ações da CR2 que chegam praticamente a R$ 42 reais. Mas ela tem aquele pico e daí na sequência ela já despenca novamente e volta a trafegar na faixa de 20, 22 reais. E aí com algumas oscilações para cima ou para baixo, ela se mantém estável praticamente até a metade de 2021. E a partir da metade de 2021, aí ela despenca novamente e passa a trabalhar na faixa de R$ 17 reais. E agora, nesses últimos dias, ela experimentou ali um pequeno crescimento e está operando na faixa de R$ 21,40. Cotação essa do último dia 15 de junho, quando da captação das informações para a gravação desse vídeo. Então, por aqui você vê como que vem se comportando o valor das ações da CR2 Empreendimentos Imobiliários S.A. Tá, então, mais uma empresa analisada, CR2 Empreendimentos Imobiliários S.A. E aí você viu ali que praticamente a empresa ela vem nesse stand-by aí na expectativa aí de ser reativada, voltar aos seus bons tempos, né? Mas naturalmente, como a gente já falou, a análise de balanço ela se baseia em fatos passados, né? Então a análise de balanço ela não tem o objetivo de prever futuro. Então por isso que é muito complicado a gente ficar fazendo aqui hipóteses, levantando hipóteses do que vai acontecer com a empresa durante esse ano. Não sabemos o que vai acontecer. O que nós sabemos é o que vem acontecendo com a empresa e por isso que a análise de balanço ela trata do momento atual e olhando o passado para saber por que a empresa chegou até esse momento. Claro que através dos indicadores da análise de balanço, a gente também consegue enxergar um pouco do futuro. De que maneira? Quando você pega uma empresa que o endividamento ele vem crescendo, 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 então você percebe que existe uma tendência de crescimento desse endividamento. O lucro vem caindo, 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 existe uma tendência de que o lucro continue caindo. Então, a análise de balanço, ela estabelece essas tendências que nos mostram para onde que a empresa está indo. Se nada for feito diferente, ela está seguindo para aquele caminho. É basicamente por aí. Mas, em hipótese alguma, a análise de balanço aqui vai fazer previsões de futuro. O que vai acontecer durante esse ano? Não se sabe o que vai acontecer, depende muito da gestão da empresa. E a análise de balanço reflete o que a gestão vem fazendo ao longo do desempenho da empresa, ao longo do tempo, né, de existência
da empresa. E aí, naturalmente, com base em todas essas informações, aí você já percebe como que vem sendo feita a gestão da empresa e se vale a pena ou se não vale a pena aportar seus recursos nessa empresa, né? Mas, até porque, quando a gente fala de bolsa, nós estamos falando de investimentos de risco. E aí, ao investir em algo que apresenta um risco, né, naturalmente que nós temos que minimizar esse risco através do conhecimento e através das informações que a análise procura lhe proporcionar e repartir com você essas informações. E aí, consequentemente, você pode fazer seus investimentos de uma forma mais segura, né? E naturalmente também buscando oportunizar os retornos que você pode ter lá para frente, de acordo com aquilo que a empresa vem mostrando que ela vem fazendo ao longo da sua existência. Dito isso, bons investimentos para vocês.